Veja você, a que ponto nós chegamos. Há uma briga do presidente com o diretor de futebol, com o presidente do Conselho Deliberativo. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa, não é uma informação, é uma intuição. Se o Antônio quebrar a cara hoje, contra o Fluminense domingo, para esses caras inventarem o Felipão, por causa das costas largas do Filipão, não custa. É uma intuição. Quero deixar claro, não é uma informação. É uma mera intuição. Tá bom. Eu já ouvi falar isso. Eu ouvi falar isso. Até a rejeição, né, Ju? Que eu acho difícil, né? Assim, o Filipão no Corinthians é uma coisa contra-intuitiva. Digamos assim, Não, você usa intuição, mas se você olhar, é contra-intuitiva. Teve o professor outro dia. É quem já contratou o Luxemburgo. No Corinthians. Mas o Luxemburgo tinha um histórico no Corinthians. Eu digo que o Filipão tem um histórico até, eu não diria que é anticorintiano, talvez, por causa da ligação com o Palmeiras, por conta daquelas coisas no clássico que ele mandava bater no Edilson. Ele era uma figura antipática para a torcida do Corinthians, não estou equivocado. Sim, era. Sim, não, sim. é. Mas não sei se seria o mesmo nível do Rogério Ceni subir o Corinthians, mas assim, eu acho que tem uma contradição ali entre as duas figuras. Nada que não tenha acontecido já no futebol brasileiro, mas enfim. Mas do jeito que a coisa anda lá, pode dar qualquer coisa, viu? Pode dar qualquer coisa. Até o que menos a gente espera. Você sabe qual é a minha porquê dessa intuição, Rodrigo? Por uma razão. Porque tira completamente o foco desses cartolas, Melo, Rubão, Tuma. E a discussão passa a ser essa. Mas o Filipão, que gravaram no vestiário do Palmeiras, mandando dar porrada antes do derby, não sei o que. Mas deu errado ano passado com o Cuca, isso aí, né? Botar muita atenção num técnico polêmico, o negócio piorou e ele saiu em 2 jogos, né? Então, é verdade. Mas acontece que essa foi muito positiva. Essa diretoria tem se especializado em cometer os mesmos erros da anterior. Ela sequer está inovando nos erros. Sequer está inovando. É um horror. Mas agora, Rodrigo, eu queria que você me explicasse... Só um pouquinho. Enquanto está o Grêmio 0x0? 0x0 no intervalo do jogo. Tempo. 0x0 no intervalo do jogo. O jogo do Corinthians começa às 9. Rodrigo, você quer me explicar por que o Flamengo foi tão poupador jogar na altitude, se já havia poupado aqui na Casa Verde? Qual é a estratégia? Me explica que eu não entendi. Bom, primeiro que assim, eu acho que tem uma questão aí de você chegar em 2 jogos muito importantes para o time com jogadores tão desgastados. Eu acho que essa é a primeira questão que tem que ser colocada para o Tite quando ele for falar sobre o assunto. Porque na primeira vez, ele já vinha falando que tinha vários jogadores desgastados. Para a gente ilustrar aqui, são 7 jogadores que não vão, né? Estou até com a listinha aqui: Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Arrascaeta e Pedro. O Cebolinha já estava contundido. E pelas escalações iniciais aí, também não deve jogar o Fabrício Bruno, embora vá. Deve ser um time quase inteiramente reserva, acho que só com o De La Cruz, Bruno Henrique, que é meio titular, meio reserva, né? E o Rossi. Então, eu acho que a primeira questão é essa. Por que chegou nesse momento mais importante da temporada com tal desgaste? Talvez porque usou muito os jogadores titulares no estadual. Isso teve impacto? Ou teve um desgaste que a comissão técnica não previa? Porque se você chegar em 2 jogos, Palmeiras e Bolívar, tendo que poupar, e você ir em 3 rodadas da Libertadores, em 2 você ter poupado jogadores e ter desgaste, acho que tem uma questão aí. A Libertadores não era prioridade? Ou então teve alguma questão no planejamento que não acredito que isso esteja nos planos do Tite lá atrás. Chegar nas 3 primeiras rodadas da fase de grupo da Libertadores e 2 a gente vai com o time misto, ou reserva completamente. Não parece fazer muito sentido. Então teve algum descasamento aí nessa... Dado ao desgaste, que aparentemente está posto, então tinha que se escalar um time mais físico, porque senão vai tomar um baile lá, vai começar a ser... A gente lembra como é que são os jogos do Bolívar. Correria, um monte de bola na área e um monte de chute
intermediária e da entrada da área, com a bola correndo que nem maluca, parece pinball, assim, né? É um jogo de futebol meio pinball, porque a bola não tem uma velocidade totalmente diferente. E o que ele fez? Dentro desse cenário, que ele tem muitos jogadores desgastados, e aí eu concordo contigo, não deveria ter poupado nada o Pedro se ele não ia jogar nesse jogo. Deixa ele jogar contra o Palmeiras. Mesma coisa o De La Cruz não, que vai jogar, né? Mas o Pedro, por exemplo, poderia ter jogado. Mas voltando, aí ele escalou um time que faz sentido dentro do que ele levou, que é um monte de jogador de meio de campo. Aparentemente o meio de campo vai ser Igor Jesus, que foi mal na estreia da Libertadores contra o Milionários, o garoto, né? Gerson, Vitor Hugo no lugar do Luiz Araújo, que aí seria, portanto, muito mais jogador de meio de campo, o De La Cruz, e mesmo na frente, ao lado do Bruno Henrique, jogaria o Lohan, que é um jogador que é meio atacante e meio meia. Por que eu acho que faz sentido? Na correria, põe os jogadores de meio de campo para ficar tocando a bola e tentar descansar com a bola. Isso aí eu acho que faz sentido. Se botasse correria, tava ferrado. Agora tem muito garoto, né? Tem o Igor Jesus, o Vitor Hugo, que já tem uma maior experiência, mas também é um garoto novo, e o Lohan, também muito novo. Então são 3 garotos para pegar um cenário de altitude. É um time físico e que tem meio de campo para tocar a bola. Isso aí faz sentido. Agora, por que chegou já nessa etapa da temporada, primeiros 3 jogos da fase de grupo da Libertadores, com tanta gente tendo que ser poupada, eu acho que tem algum erro de planejamento aí. Muito bem, vamos lembrar. Estão jogando Estudiantes e Grêmio, intervalo de jogo 0-0. Estão jogando pela Sul-Americana, União La Calera e Cruzeiro também 0-0. Às 9 da noite, o Cuiabá joga fora de casa com o Deportivo Garcilasso e o Corinthians joga fora de casa com o Argentino Júnior pela Sul-Americana. O Galo recebe o Peñarol pela Libertadores, 9 horas da noite. Amanhã, pela Libertadores, temos Botafogo e Universitário, Bolívar e Flamengo, Independiente del Valle e Palmeiras. Pela Sul-Americana, Danúbio e Furacão, e o Bragantino recebe o Esportivo Luquenho. Na quinta-feira, o Cerro Porteño recebe o Fluminense, no Paraguai, o Barcelona do Equador recebe o São Paulo, e pela Sul-Americana, o Fortaleza recebe o Boca Juniors, esse é um grande jogo, né, pela mística que envolve, e o Internacional joga contra o Delfim fora de casa. Muito bem. O Botafogo, aliás, ainda dando sequência, de certa maneira, ao tema CPI, pediu o afastamento de ninguém menos que o Rafael Claus até o fim da CPI. Quer dizer, tem uma acusação clara aí contra o Rafael Claus, né? Falando que ele comentou do Cláudio, né? Aí que Isso. pode causar uma... Aí imagina, ele começar a falar mal e acusar qualquer árbitro sem prova nenhuma, ele vai tirando os caras da escala. Agora, no meio da CPI, ele estava falando assim, não, mas eu pago as câmeras também para começar a filmar, e porque o VAR não é bom. Então daqui a pouco, você entrega o campeonato pro Textor. Você é dono de time e também o gestor, ele que escala a arbitragem, ele que decide como é que funciona as câmeras do VAR. É uma maravilha, né? Ó, não quero esse árbitro não, porque eu levantei uma suspeita sem provas contra ele. Zé, 3 rodadas do Brasileirão e nenhum clube dos 20 que jogam a Série A manteve 100% de aproveitamento. O que isso revela, Zé? Isso revela que, de fato, o Brasileirão é o campeonato mais equilibrado do mundo, ou revela, ao mesmo tempo, que é um campeonato para lá de chinfrim do ponto de vista técnico? Como é que você olha para isso? Não, nem uma coisa nem outra, né, Juca? Nem 3 uma coisa nem rodadas. Chinfrim, o melhor do mundo também. São extremos, né? Tem muita mais coisa equilibrado, ruim. melhor. Mas é muita confusão no meio. Tem essa figura aí que falamos, gastamos metade do programa já falando dessa figura. Os gramados, agora o gramado virou um negócio. O grande jogo esperado, Palmeiras e Flamengo, tinha um tapume, né? O importante era o show do Belo, não era o jogo em si.